Paz de Cristo para todos. Estou aqui como ministro do Evangelho, trazendo a mensagem do governo de Cristo, a mensagem do reino de Deus. Eu peço por gentileza para todos os meus irmãos e irmãs prestarem atenção a essa mensagem, pois essa mensagem vem de Deus ao seu coração, para abençoar completamente a sua vida. Você pode interagir comigo participando desse vídeo, nos comentários, curtindo e compartilhando com os seus amigos a mensagem do governo de Cristo. Nós vamos ler o texto do Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 25 em diante. Leia comigo. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Será que vocês não valem muito mais do que as aves? É uma pergunta para nossa reflexão. Versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, atenção, olha o que Jesus diz. Portanto, não se preocupem, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Nós percebemos nesse texto que o nosso Senhor Jesus Cristo está falando sobre as preocupações com as coisas da vida. O ser humano se preocupa muito com as coisas dessa vida, com a questão de dinheiro, o que vai comer, o que vai vestir, o que vai calçar. São preocupações naturais do ser humano. Isso faz parte da natureza humana. Mas o Senhor Jesus Cristo está nos dando uma visão espiritual da vida e nos direcionando para uma prioridade maior, que é o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, existem coisas muito mais importantes do que o dinheiro, do que o comes e bebes, do que o alimento natural. Existem coisas mais importantes do que a roupa do corpo, do que o calçado. Existem coisas mais importantes do que o materialismo. O Senhor Jesus Cristo se refere ao reino de Deus e à sua justiça. O Espírito Santo é muito mais importante do que as coisas materiais. O reino de Deus, a justiça dele, a vontade dele, os mandamentos dele são muito mais importantes do que as preocupações com as coisas da vida.
É claro que nós, enquanto estivermos nesse mundo, teremos a necessidade de roupa, calçado, dinheiro, o pão natural. Mas a nossa preocupação tem que ser o reino de Deus, a justiça de Deus, a nossa prioridade, o nosso foco, toda a nossa atenção deve estar voltada para o que mais importa. O que é que mais importa? O reino de Deus, a vontade dele, a palavra dele é muito mais sublime, é muito mais importante. Está escrito em Mateus capítulo 4, no versículo de número 4. Acompanhe comigo. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. O ser humano não viverá só de pão. Nesse sentido, o pão natural, que alimenta a carne, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E Jesus Cristo, Ele está nos direcionando a buscarmos o alimento espiritual. A palavra de Deus é o pão que alimenta a nossa alma e que nos dá vida. Portanto, essa deve ser a nossa prioridade. Buscar o alimento espiritual. Trabalhar não somente pelo pão, pela comida que perece, mas pela comida ou pão que subsiste para a vida eterna. Nós devemos trabalhar pelo pão que produz vida eterna. Devemos buscar o reino de Deus, procurar saber qual é a sua vontade e fazer a vontade dele. Essa deve ser a nossa preocupação. Não se preocupe com a questão de dinheiro, ou o que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai calçar, porque Deus vai prover na sua vida, nada lhe faltará. Isso não tem que tirar a sua paz, isso não tem que perturbar a sua mente. Volte-se para Deus, eleve seu pensamento a Deus, porque existem coisas muito mais importantes do que as coisas materiais. Eu me refiro às coisas do Espírito Santo. Sim, as coisas do Espírito Santo são muito mais importantes, muito mais sublimes, muito mais ricas do que as coisas materiais. Então, que a sua prioridade, meu caro irmão e irmã, seja o reino de Deus. Que a sua prioridade seja fazer a vontade de Deus. Receba na sua vida essa palavra, em nome de Cristo Jesus. E agora eu convido a todos vocês para fazermos a oração do meio-dia. Eleve seu pensamento a Deus. Vamos falar com o nosso Pai Celestial. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de sabedoria, poder e majestade. Nós entramos humildemente na presença gloriosa do Senhor em oração. Está escrito: invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Nós invocamos o teu nome com base nessa palavra. Invoca-me e eu te responderei. Invocamos o nome do Senhor na certeza de que o Senhor irá nos responder. Pai Celestial, responda a nossa oração. Responda, meu Deus, ao nosso clamor. E libera, meu Deus, tuas preciosas bênçãos sobre a vida de todos aqueles que te temem, aqueles que te amam de todo o coração, de toda a alma e com toda a força e entendimento. Meu Pai, abençoa a vida dessa pessoa que ora comigo e que de repente esteja doente, precisando de cura, de repente esteja enfrentando uma crise financeira, precisando de prosperidade. De repente essa pessoa se encontra viciada, não consegue abandonar o vício e necessita de libertação. De repente essa pessoa, meu Pai, está perdida, necessitando de salvação. Salva, meu Pai, essa pessoa, liberta, prospera, restaura completamente a vida de todos os meus irmãos e irmãs, ouvintes da mensagem do governo de Cristo.
Ilumina, meu Deus, a todos que se encontram em trevas. Ilumina-os com a tua luz resplandecentes. Ó meu Pai, ilumina-os com o teu poder, com a tua glória. Em nome de Cristo Jesus. Em tuas mãos eu entrego a vida de todos, inclusive minha vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém e diga graças a Deus. E agora vamos juntos recitar a oração de Davi, o Salmo 23. Deus abençoe a todos infinitamente, em nome de Cristo Jesus. Glória somente a Deus. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém.